Ciúmes e inveja acompanham o ser humano desde o princípio da história. Ao longo dos séculos, filósofos gregos e outros pensadores se debruçaram sobre o tema. Estudos recentes comprovam que esses sentimentos são mais comuns do que se imagina. O problema é que são raras as pessoas que admitem ser ciumentas ou invejosas. Pesquisadores alertam que, quando enfrentados, principalmente com a ajuda de especialistas, esses sentimentos não só podem ser superados, mas até revertidos para formas positivas de agir e pensar. Os tempos difíceis em que vivemos têm levado muitas pessoas a buscar tratamento para problemas de desequilíbrios mentais. Um levantamento recente mostra que são 6 as principais causas que levam as pessoas aos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Você vai ver quais são elas nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. O ciúme e a inveja são muito comuns, mesmo entre amigos. Mas poucas pessoas admitem isso. Quando não são controlados, esses sentimentos podem destruir relações, mesmo aquelas consideradas bastante sólidas. Não há como negar, nem mesmo os amigos mais próximos escapam do ciúme ou da inveja. Em geral, o ciúme começa com uma disputa pela condição de melhor amigo ou pela suspeita de algum tipo de traição, mesmo que não passe de fruto da imaginação. Qualquer motivo é suficiente. Uma ligação não atendida, um convite recusado para um almoço ou jantar, uma mensagem não retornada, dentro da expectativa de tempo do outro. O fato é que as relações humanas são mais frágeis do que se imagina. Mas nem sempre o desfecho é negativo. Se tratado corretamente, o ciúme pode levar a uma compreensão mais profunda do que se passa e resultar numa amizade mais gratificante. É o que afirma Jamie Krams, professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Oklahoma. Para ela, há 2 formas de lidar com esse sentimento. Dizer a alguém o quanto a amizade significa para você vai reforçar os laços, mas elogios excessivos ou tentar cortar um suposto rival certamente trará resultados negativos. Também é preciso evitar falar mal de alguém que acabou de entrar no grupo, o que pode causar desgastes e irritação. Ciúme e medo muitas vezes deixam as pessoas desconfortáveis. Mas com um pouco de esforço e lógica, é possível superar esse quadro. Em geral, as reações instintivas estão ligadas à busca de segurança e bem-estar. É como se o cérebro tivesse uma espécie de chip de autoproteção, explica o professor Mark Leary, do Departamento de Psicologia e Neurociência da Universidade de Duke. Quando alguém acha que está prestes a perder um amigo, deve rever o próprio comportamento e analisar os motivos do desgaste. Em alguns casos, bastam pequenas mudanças para reforçar a amizade, como falar menos e ouvir mais, ou simplesmente se mostrar mais otimista. Também é preciso descobrir se tem sido um bom amigo, questionando-se que tipo de companheiro quer ser. Atenção e generosidade podem ajudar a solidificar uma amizade. O professor John Minden, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual da Califórnia, faz um alerta. Nossos cérebros nem sempre são fiéis à verdade. Muitas vezes, adotam as versões que mais nos interessam. Ao lidar com pensamentos negativos e autocríticos, veja se existem motivos reais para se preocupar com o comportamento dos amigos. Muitas vezes, as suspeitas são alimentadas por insegurança, um sentimento que cabe a cada um de nós superar. Em muitos casos, quando isso não é possível, é preciso recorrer à ajuda de um profissional. Se existe um sentimento que muitas pessoas têm, mas não admitem de jeito nenhum, é a inveja. A boa notícia é que aprender a combatê-la pode resultar em mudanças muito positivas.
Confesse agora, você nunca sentiu inveja de um amigo ou amiga, de um colega de trabalho, um vizinho? Nunca ficou se remoendo diante de determinadas situações que gostaria de vivenciar, mas não pôde? Os motivos podem ser de ordem financeira, o sucesso profissional de outra pessoa ou aquela bolsa de estudos que alguém ganhou para estudar lá fora. E o mais comum de todos, a questão da estética, a beleza que privilegia algumas pessoas e outras não. Pode-se dizer que existem vários graus desse sentimento, desde aquela pontinha de inveja, um pensamento que fica incomodando e que muita gente não consegue deixar de lado, até a fase mais aguda, que chega a fazer mal à saúde. Criador do curso online A Jornada Doc Dirija Seu Próprio Tratamento, o Dr. David Hanscom alerta que a inveja pode provocar distúrbios mentais ou de comportamento, desgaste físico e, principalmente, destruir amizades. Segundo ele, estas são as principais causas da inveja. A vida é uma competição pelo sucesso e por resultados. Se alguém sente que está ficando para trás, passa a prestar atenção no sucesso dos outros. Quando não alcançamos nossos objetivos, podemos sentir inveja daqueles que parecem ser mais felizes. O primeiro passo para combater esse sentimento é apreciar o que se tem, algo que não é tão fácil assim. Mas para aqueles que conseguem, os resultados podem ser muito positivos, tanto em termos de satisfação pessoal como de bem-estar com a vida. Vários estudos foram e continuam sendo feitos sobre o relacionamento humano, especialmente sobre a inveja. A Harvard Gazette, revista eletrônica da prestigiada Universidade Norte-Americana, publicou um artigo sobre o tema em que confirma: esse sentimento é mais comum do que muita gente pensa. A principal conclusão do artigo da Harvard Gazette é que a inveja pode devorar uma pessoa, a menos que ela consiga controlar esse sentimento. O texto é assinado pela doutora Jennifer Lerner, professora do Departamento de Psicologia da Kennedy School, Escola de Gestão de Harvard. Segundo ela, há várias formas de evitar esse comportamento. Uma delas é prestar menos atenção nos outros e olhar mais para si mesmo. Afinal, poucas pessoas não tiveram experiências difíceis em algum momento. Por isso, vale a pena comparar o passado com o presente. Muitas vezes, é possível encontrar exemplos de superação em nossas próprias vidas. Para a professora, o combate à inveja é um exercício constante, uma busca que deve alterar sensivelmente o modo de ver as coisas e que pode ser resumida assim: ao invés de concordar com a frase do escritor norte-americano Gore Vidal, que diz: sempre que um amigo alcança o sucesso, alguma coisa morre dentro de mim, seria melhor pensar assim: sempre que um amigo alcança o sucesso, algo sorri dentro de mim. Desde a antiguidade, grandes pensadores refletiram sobre a inveja e deixaram diversos alertas. A inveja vem do lodo da alma, é filha do orgulho e mãe da vingança e do assassinato. Os maus sentem inveja e ódio, é a maneira como eles admiram. Como as pessoas felizes podem ser insuportáveis. Uma das maiores causas da infelicidade é a inveja. Orgulho, inveja e avareza são as 3 faíscas que ateiam fogo aos corações. Afinal, como diferenciar os bons amigos dos tóxicos? Este desenho que você vai ver agora deixa isso bem claro. In this journey called life, ao longo da vida, não encontramos apenas bons amigos que estão sempre prontos a oferecer apoio e desejam o melhor pra gente. Há também aqueles que são tóxicos e que podem nos causar danos psicológicos. Então, como identificar os 2 tipos? Conheça 4 diferenças básicas entre bons e maus amigos.
Primeira, bons amigos o protegem quando você está vulnerável. Estão presentes nos momentos mais difíceis, quando precisa de ajuda. Você tem algum amigo sempre disposto a ouvi-lo e a oferecer apoio emocional no fim de um dia complicado? Amigos de verdade são sempre bons ouvintes. Não se importam de ouvi-lo por horas e se preocupam com seu bem-estar. Isso porque realmente sentem sua falta e gostam de sua companhia. Amigos tóxicos só cobram e nada dão em troca. Só enxergam os próprios interesses e o que podem tirar de você. Segunda diferença: um bom amigo é confiável e do bem. Divide os segredos dele e protege os seus. Você tem algum amigo que confia 100% em você e vice-versa? Se você estiver doente física ou mentalmente, ele não vai sumir. E caso precise se isolar, vai querer ter a certeza de que você está bem. Terceira, bons amigos são maduros e responsáveis. Podem guiá-lo pelo caminho certo, ouvem e analisam seus pontos de vista para que a conversa seja produtiva. Para descobrir se são mesmo leais, veja se demonstram empatia ou desinteresse. Já amigos tóxicos se mostram irresponsáveis e imaturos. Podem envolvê-lo em situações desconfortáveis, das quais você se arrependerá depois. Como beber demais em lugares perigosos ou ter que mentir para os outros. Para sair de situações como essas, é preciso estar atento e perceber o mais rápido possível. Caso contrário, você poderá enfrentar duras consequências. Finalmente, a quarta diferença. Um bom amigo costuma ter compaixão. Vai se mostrar atencioso ao perceber que você está enfrentando algum tipo de problema. Esse tipo de amigo é difícil de encontrar. A maioria vai pressionar para que você saia logo da situação sem levar em conta suas dificuldades. Caso você se mostre feliz e bem-sucedido, os amigos de verdade ficarão alegres por você. Conhece alguém que está sempre querendo levar vantagem? Que sempre que ajuda espera algo em troca? E que pode até fazê-lo se sentir culpado caso você não possa retribuir? Na maioria das vezes, o comportamento de um amigo tóxico se baseia no ego e no medo. Daqui a pouco, cães e gatos. Nem eles escapam do ciúme. E ainda, os 6 principais motivos que levam as pessoas aos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Não saia daí. Se há um sentimento que é comum entre os humanos, mas também acontece no mundo animal, é o ciúme. Cães e gatos têm ciúmes de seus donos. Em alguns casos, deixam isso muito claro. Aqueles cães que são muito apegados aos donos tendem a ser mais ciumentos do que os gatos. Experiências mostram que alguns cachorros se mostram agressivos ou incomodados quando o dono divide a atenção com outros. Já reparou que alguns deles, na hora do passeio, se estressam ao se aproximar de outros, especialmente se o dono se mostra atencioso com o rival? Neste caso, não se trata apenas do instinto de defesa, pode ser apenas ciúmes. E o mais curioso é que certos cães também se sentem incomodados até mesmo diante de um rival de brinquedo. A doutora Karen Hu, professora de psicologia na Universidade da Califórnia, não tem dúvidas de que quando se trata de ciúmes, cães e gatos se parecem muito com o ser humano. Em relação aos felinos, ela lembra uma situação muito comum. Quando os donos se afastam por algum tempo, ao voltarem, os gatos mudam o comportamento e se mostram carentes ou arredios. A exemplo dos cães, eles também podem se mostrar incomodados com brinquedos que os imitam, como se fossem um rival. Pandemia, redes sociais, estresse no trabalho, preocupações com o futuro. Nos tempos atuais, não faltam motivos para a desestabilização mental.
Vamos ver agora quais são as razões que mais levam as pessoas a buscarem ajuda de profissionais que estudam a mente. Levantamentos feitos nos Estados Unidos mostram que é cada vez maior o número de pessoas que procuram consultórios de psicologia ou psiquiatria em busca de tratamento. Há pelo menos 6 distúrbios que mais aparecem nos diagnósticos: hiperatividade, distúrbio bipolar, depressão, anorexia, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e ansiedade. Entre os mais jovens, a causa principal está no uso excessivo ou mesmo na dependência das redes sociais. O fato de passarem horas conectados leva adolescentes e até mesmo crianças a viverem num mundo imaginário, longe da realidade. E nesse universo, podem agredir ou ser vítimas de agressões, desenvolvem uma necessidade de elogios e de compartilhamento, passam a depender de interações que nem sempre acontecem e, em meio a tudo isso, deixam a escola em segundo plano. A preocupação com o corpo é outra causa de distúrbios, daí o grande número de casos de anorexia. Estudo publicado pela revista Psychology Today, que ouviu vários especialistas, aponta ainda uma outra tendência. Muitos adolescentes ou jovens adultos chegam aos consultórios com um autodiagnóstico. Eles já entram dizendo ter certeza de que sofrem disso ou daquilo, ou seja, fazem um autoexame antes mesmo de ouvir o médico. E esta é só mais uma etapa dos problemas reais. Estudo realizado pela Fundação Kaiser nos Estados Unidos indica que 22% dos adultos norte-americanos sofrem com a solidão. Mas esse não é um problema que afeta só aquele país. A boa notícia é que o caminho para enfrentar esse problema é mais fácil do que parece. Primeiro, é preciso admitir que não adianta ficar esperando que um círculo de novos amigos se forme de uma hora para outra. O segundo passo é tentar entender as causas de seu isolamento. Em seguida, é preciso reagir, adotando uma série de práticas que podem trazer respostas rápidas, como, por exemplo, a meditação. Estudos mostram que uma meditação diária de 20 minutos pode trazer resultados extremamente positivos para o estado mental. Outro passo importante é combater a tendência a se isolar e evitar contato social. Tente interagir com outras pessoas. Busque formas de ampliar seus contatos. Pode ser pela prática de um esporte ou retomando a ligação com velhos amigos. Uma das maneiras mais gratificantes e imediatas de romper com a solidão é o trabalho voluntário. Essa prática permite criar um grande círculo de amigos e, mais do que isso, saber que está ajudando alguém traz um nível de gratificação raramente alcançado. Lidar com a solidão é uma tarefa difícil para a maioria das pessoas. Para algumas mais, para outras menos. Pesquisas mostram que é possível aprender a lidar com isso e até gostar de ficar só. Será mesmo? Também chamado de solitude, o isolamento voluntário pode ser uma boa oportunidade para se desenvolver a criatividade, buscar novas ideias ou apenas se ocupar com tarefas simples que preenchem o tempo. Acima de tudo, quando não há outro jeito, é melhor encarar a solidão como uma escolha e afastar os pensamentos negativos. Virginia Thomas, professora de psicologia da Universidade Americana de Middlebury, realizou uma série de estudos sobre a solitude, que é quando a gente está sozinho, mas não sente solidão. Ela diz que esse isolamento voluntário oferece vários benefícios, como cuidar do próprio bem-estar, aumentar a concentração e desenvolver novos projetos. Para algumas pessoas, ele até ajuda a tomada de decisões. A solitude pode ter um efeito calmante em nossas mentes, diz a professora, mas faz um alerta. Passar muito tempo no Facebook e outras redes sociais não é uma forma saudável de encarar a solidão.
daqui a pouco. Romper um relacionamento é sempre difícil. E não depende do lado em que a pessoa está. E ainda como se desapaixonar. Os meios que a ciência oferece para que as pessoas esqueçam um parceiro ou parceira. A gente volta já. Romper um relacionamento é difícil. E não depende se a decisão é sua ou da outra pessoa. Embora a gente possa sentir que nunca vai conseguir superar essa situação, isso é possível. Como mostra esta animação. Vamos ver algumas dicas que você pode seguir para se recuperar do fim de um relacionamento. Primeira, analise a experiência. A única forma é aprender a lidar com essa fase. Não tente fugir. Sinta as emoções uma de cada vez. Haverá bons e maus momentos, mas o mais importante é dar um tempo a si mesmo. Se tiver vontade de chorar, não resista. Há quem despreze o choro, mas ele é extremamente terapêutico. Chorar não significa perder o controle. Ao contrário, é um caminho para a superação. Segunda, foque em si mesmo. Depois de fazer parte de um casal durante algum tempo, há quem sinta dificuldade de se ver como alguém independente. Seja você mesmo. Faça o que tiver vontade. Tente resgatar aquele aspecto de sua personalidade que ficou esquecido durante a relação. Por exemplo, se presenteie com um belo jantar ou um dia de folga. Tire um tempo para avaliar suas metas de saúde e pensar em novos projetos. Um pequeno agrado lhe fará bem. Compre uma roupa nova ou algo que vem desejando há algum tempo. Peça sua comida favorita ou compre um bom vinho para dividir com os amigos. Separe um tempo para lembrar a si mesmo quem você realmente é. Terceira dica: faça coisas novas. Sempre quis aprender a tocar guitarra? Praticar yoga? Ler aquele livro que comprou há um tempão? Agora você tem tempo de sobra. Descubra um novo hobby, faça aquele curso com que sempre sonhou, saia mais, encontre novas pessoas e, acima de tudo, pare de pensar na pessoa com quem você rompeu. Quarta, se reaproxime da família e dos amigos. Lembra das vezes que precisou apoiar as pessoas mais próximas? Agora é o contrário. Amigos de verdade são aqueles que o amam e apoiam, não importa a situação. Se você precisa de atenção, não tenha medo de procurá-los. Passe alguns finais de semana com eles ou com parentes. Muita gente não costuma dar importância a essas relações, mas o fato é que elas devem ter um espaço garantido em nossas vidas. Considere também a possibilidade de ser um voluntário e ajudar pessoas ou causas. Além de fazer novas amizades, quem sabe não surge um novo relacionamento? Se recuperar de uma paixão costuma ser um processo doloroso. Mas agora pesquisadores garantem que é possível tratar o fim de um relacionamento com a ajuda da ciência, como se fosse um vício. A recomendação é se desapaixonar. A dor no peito provocada pelo fim de um relacionamento já inspirou muitas músicas, filmes e romances. Mas a experiência de se recuperar de uma paixão ou de voltar a se interessar por outra pessoa é um caminho longo e bem acidentado. Primeiro, é preciso lembrar que não são só as brigas que levam um casal a se separar. Há vários outros motivos, desde uma traição até viagens de trabalho, que muitas vezes desgastam a relação. A professora de Ciências Psicológicas da Universidade de Missouri, Sandra Langeslek, acredita que é possível ajudar as pessoas que estão com o coração partido a seguir em frente. Ela observa que, se existem muitas doenças comuns ou graves que podem ser curadas, por que não seria possível tratar esses casos? I study the brain in love. Helen Fisher, pesquisadora do Instituto Kinsey de Nova York, descobriu que a mesma área do cérebro associada à fome e à sede é ativada quando você se apaixona. Isso acaba criando uma demanda pela presença do outro. Daí a sugestão que ela faz de tratar o processo de recuperação como se fosse um vício. O primeiro passo é se livrar de tudo que lembre a outra pessoa.
Em seguida, é preciso evitar conversas com amigos sobre o assunto, principalmente não perguntar sobre como ela está. Não se trata de um caminho fácil, mas é, acima de tudo, necessário. A evolução da psiquiatria e da psicologia nas últimas décadas oferece um amplo leque de opções para tratamentos de distúrbios mentais. Ao longo da história, o chamado Homo sapiens evoluiu muito, mas ainda hoje guarda traços de seus antepassados. Ao mesmo tempo que representa um milagre da natureza, a complexidade do cérebro humano também tem suas fragilidades, para alguns mais, para outros menos. Não bastasse isso, do nascimento à vida adulta, carregamos diversas heranças genéticas ou psicológicas que vão moldando nossa existência. De uma certa forma, ele é uma espécie de computador, com a diferença de que, para muitos, é possível administrar os dados e acelerar a evolução. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Boa noite a todos. Até lá.